Oi, pessoal. Depois da última aula, que era sobre ciência, o que é ciência, o que ela faz e o que a diferencia de outras culturas humanas, agora é hora de falar sobre hipóteses. Esse é um conceito fundamental para quem faz ciências. Tudo tem a ver com formas de investigar problemas. Afinal de contas, o que os cientistas fazem no dia a dia profissionalmente é resolver problemas, sejam problemas acadêmicos ou problemas práticos da sociedade. O Karl Popper, um famoso filósofo da ciência do século XX, dizia que uma das formas de investigar problema é com um cesto. Ou seja, você vai até a natureza, coleta um monte de fatos, um monte de evidências, e depois tenta fazer sentido com base nesse conjunto de evidências. Por outro lado, você também pode ir para a natureza com uma lanterna, ainda dentro da metáfora do Popper. Ou seja, ir com um foco. Você já tem algum modelo mental sobre como a natureza funciona e você vai buscar fatos, dados que já são evidências dentro do contexto desse problema específico que você quer resolver. E durante séculos e séculos, a ciência ficava girando entre essas duas formas de investigar problemas. Ou você fazer descrição da natureza, ou você tentar testar hipóteses sobre a natureza, ou seja, o cesto e a lanterna. Só que hoje em dia, no século XXI, ainda existe uma outra forma de fazer ciência, que é o que a gente chama de Big Data, ou seja, os grandes dados. É você analisar conjuntos gigantescos de dados, bancos de dados enormes, e com isso tentar encontrar padrões. Mesmo que você não tenha explicação para esses padrões, mesmo que você não conheça os processos que geram esses padrões, com volumes muito grandes de dados, é possível pelo menos conseguir fazer previsões. Então, hoje em dia, nós temos essas três formas de ciência convivendo uma com a outra. Mas aqui nessa aula eu quero focar na lanterna, eu quero focar na ciência orientada por hipóteses. Lembrando que tudo isso faz parte do processo de construção do conhecimento. A gente começa formulando um problema do nosso interesse, seja ele acadêmico ou prático. Depois nós temos que descrever o sistema relacionado a esse problema, ou seja, todos os elementos que pertencem ao problema e as relações entre os elementos. Depois dessa fase descritiva, nós chegamos numa fase de experimentação, em que nós podemos fazer experimentos no sentido estrito ou experimentos observacionais, mas já começamos a atacar os processos que geram aqueles padrões observados. E o nosso objetivo é chegar no último degrau do conhecimento, que é fazer a síntese do problema, ou seja, juntar esse monte de fatos e interpretações e com isso tentar propor uma solução para aquele problema de interesse. Lembrando então que fato só se torna evidência à luz de um problema. Nessa aula então eu vou ensinar para vocês como é que funciona o método hipotético dedutivo, que é o método que a gente usa no dia a dia para fazer ciência e produzir conhecimento novo. No fundo, trabalhar com hipóteses e deduções é uma forma de investigar. Se a gente pensar, por exemplo, na investigação criminal que os peritos da polícia fazem, isso é um tipo de investigação científica também. Imagina, por exemplo, que a gente chega numa cena do crime, que nem naqueles seriados que a gente costuma ver na TV ou no Netflix. Sei lá, você chega nesse local e encontra um cadáver. É claro, uma pessoa morta, em qualquer local que seja, sempre desperta um problema. Você quer resolver o que aconteceu ali. Surgem várias perguntas numa hora dessa. Por exemplo, foi suicídio? Foi homicídio? Se foi homicídio, quem matou essa pessoa? Como essa pessoa foi morta? E por que essa pessoa foi morta? Além dessas perguntas, várias outras podem ser levantadas. E a gente tenta atacar uma pergunta de cada vez. Como? Coletando evidências na cena do crime, por exemplo, pegadas, impressões digitais, restos de DNA, objetos, arma do crime, se for o caso. Só que evidências não bastam. Como a gente está coletando então fatos no contexto de perguntas e temos então evidências, essas evidências precisam ser conectadas entre si para gerar explicações.
explicações que visam resolver aquele problema. Por onde a gente começa a investigar então? Primeiro você tem que definir qual é o quebra-cabeças que você quer montar. Por que você vai começar um projeto científico novo? Qual é o problema que você quer resolver? Só que você tem que definir por onde começar a montar o quebra-cabeças. Afinal de contas, a não ser que você esteja trabalhando com um problema muito trivial e simples, você não vai conseguir resolver ele inteiro só com um projeto. É necessário, às vezes, que várias pessoas se envolvam com aquele problema, pessoas no mundo todo trabalhando em conjunto e mesmo em épocas diferentes. Tem problemas que são estudados há séculos, por exemplo, ou até milênios em alguns casos. Ou seja, você vai ajudar a montar uma parte do quebra-cabeças. Aí você precisa ver quais peças já estão disponíveis, ou seja, quais evidências já foram coletadas por outras pessoas, para você poder entender então quais peças estão faltando e o que você tem que buscar. Depois que você busca as peças que estão faltando, ou seja, novas evidências atreladas a novas perguntas, você tenta descobrir de que forma essas peças poderiam ser encaixadas. E no final das contas, você tem que ver se essa montagem faz sentido ou não. Você está realmente montando um quebra-cabeça ou só colocando um monte de peça aleatoriamente? E para você ver se isso faz sentido ou não, é preciso você perguntar a opinião dos pares, dos seus colegas, pessoas interessadas no mesmo assunto. E por fim, depois de checar se aquilo está fazendo sentido ou não, você conta a novidade para o mundo, através de palestras, artigos, livros, patentes. A gente pode dizer então que a ciência contemporânea é baseada em um triângulo dedutivo. Tudo gira em torno de um problema que a gente quer resolver. A partir de um problema, você gera uma pergunta, que é o que você quer saber sobre aquele problema. Você precisa então pensar qual seria a resposta dessa pergunta. E essa possível resposta a gente chama de hipótese. Só que você não consegue testar uma hipótese diretamente, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Você precisa gerar uma previsão a partir dessa hipótese, que é algo que você espera observar, supondo que a sua hipótese seja verdadeira, ou seja, supondo que aquela seja a mesma resposta à pergunta que você fez. O que a gente vai testar então no dia a dia da ciência, na prática científica, são previsões. Mas é importante pensar como é que a gente sustenta uma hipótese então. Uma boa hipótese tem o peso de uma bigorna. E as premissas são o apoio dessa hipótese. Depois nós vamos tratar aqui de métodos de raciocínio, métodos de argumentação, de lógica, e vocês vão entender melhor o que são premissas. E você quer ter premissas tão fortes quanto você puder. Você precisa de bons apoios para a hipótese, senão é muito provável que a sua hipótese nem faça sentido. Você precisa de apoios tão bons quanto possível. Assim, existem vários tipos de premissa: as fracas, as médias e as fortes. Uma premissa fraca para uma hipótese é outra hipótese. Se você está baseando uma suposição em outra suposição, aquilo é que nem um castelo de cartas. Por outro lado, uma hipótese que já foi testada e não foi refutada se torna uma tese. Isso aí já é um apoio bem melhor para você construir novas hipóteses. É um conhecimento que pelo menos já foi testado, e quanto mais vezes ele foi testado de mais formas diferentes, mais segurança você tem sobre aquela explicação para o mundo natural. E se possível, você busca até fatos. Se você consegue um fato para apoiar uma hipótese, essa hipótese está bem segura. Tudo bem, mas como é que eu elaboro uma hipótese? Através de raciocínio lógico, como ensinado lá por Aristóteles na Antiguidade Clássica. E basicamente a gente usa hoje em dia dedução, abdução e indução. Mas isso vai ser o tema da próxima aula. Depois vocês vão ver em detalhes como é que você constrói um raciocínio dessas três formas. Ok, como é que eu vou testar uma hipótese então? A partir da hipótese eu tenho que gerar uma previsão testável. No fundo, gerar uma previsão é pensar como é que eu posso medir uma ideia abstrata de forma concreta. Por exemplo, se eu estiver interessado no tamanho de um morcego num projeto, tamanho é uma ideia muito abstrata. O que pode ser tamanho? Tamanho pode ser comprimento, pode ser massa, pode ser volume, pode ser área. No caso de um morcego especificamente, pode ser o comprimento do antebraço, a envergadura. Ou seja,
tamanho em si é um conceito abstrato. Eu preciso de um conceito concreto para poder acessar o tamanho. Por exemplo, o comprimento do antebraço. Eu digo que aquilo é um termômetro do tamanho. Eu trabalho então com variáveis teóricas, que são conceituais, e variáveis operacionais, que são medidas que me permitem acessar aquelas variáveis teóricas no mundo real. Ok. Então, como é que a ciência funciona? Tudo começa então com um problema de interesse e a partir dele você gera uma pergunta para começar a montar uma parte daquele quebra-cabeça. Você pensa então qual seria uma possível resposta para a pergunta, que é a hipótese de trabalho. A partir da hipótese você imagina como é que o mundo seria se essa hipótese fosse mesmo verdade. Isso te dá previsões que são testáveis. Testáveis através de experimentação ou observação, e depois que você tem novas informações sobre a natureza dentro do contexto daquela pergunta e do problema, você pode interpretar essas informações. Essa interpretação vai levar à rejeição ou à aceitação daquelas ideias que você estava elaborando, e isso retroalimenta o problema, aumentando a nossa compreensão sobre ele. Isso, hipoteticamente. Mas será que a ciência sempre funciona assim tão certinha? Na verdade, no dia a dia, a ciência acaba sendo um pouco mais complexa do que isso. O que a gente faz mesmo no laboratório, muitas vezes, é retroalimentar essas coisas entre si. Não é um ciclo perfeito. Por exemplo, perguntas podem levar você a observar o sistema de estudo. Essa observação pode, na verdade, gerar novas perguntas antes de você partir para botar a mão na massa. Ou essas observações podem levar a um desenho experimental ou a coleta de dados. Só que no fundo, em algum momento você vai chegar em novas respostas e essas respostas vão melhorar o seu entendimento do problema e até alimentar novas perguntas. Esse sistema complexo que se retroalimenta com perguntas, respostas, observações, experimentos, coleta de dados, com o tempo constrói uma teoria. Ou seja, ao contrário do que as pessoas falam no sentido popular, teoria não é uma suposição. Teoria não é só uma coisa que você está chutando sem base. Teoria é um corpo de conhecimento científico que inclui fatos, axiomas, teses, hipóteses, até mesmo leis, regras. Ou seja, é um conjunto de fatos e interpretações em diferentes escalas sobre aquele problema de interesse. Portanto, quando alguém falar para você não levar algo a sério porque é só uma teoria, pode ter certeza que essa pessoa não tem a menor noção do que é ciência. Essa complexidade toda levou vários filósofos da ciência a se debruçarem sobre a questão. Eu recomendo que vocês estudem especialmente as ideias do Thomas Kuhn. Ele falava sobre a questão dos paradigmas e substituição de paradigmas, ou seja, o conhecimento que é aceito como verdadeiro em uma dada época, por uma dada comunidade. Vale muito a pena também estudar o Karl Popper, que criou o conceito de falsibilidade. Ele foi a pessoa que propôs que, para um conhecimento ser científico, tem que ser possível falsificar esse conhecimento. Por outro lado, o Imre Lakatos já propôs que as coisas não são tão preto e branco quanto o Kuhn e o Popper falavam. Boas ideias científicas, grandes teorias, têm um núcleo duro e toda uma região em volta desse núcleo. Muitas vezes o que a gente descarta e substitui são os acessórios da teoria e não o núcleo dela em si. E por fim, há filósofos como Paul Feyerabend que falam que na verdade as coisas são muito mais caóticas do que a gente gostaria de admitir. Então eu recomendo fortemente que depois de assistir essas aulas aqui, vocês corram para ler os livros que essas pessoas escreveram. O que eu gostaria que vocês guardassem dessa aula então? Primeiro, é fundamental saber que a gente produz ciência através de diferentes estratégias de investigação, que nem numa investigação criminal. E na construção do conhecimento, a gente começa com descrições e a ideia é ir avançando até chegar em teorias. Para fazer isso, o que a gente usa mais no dia a dia é o método hipotético dedutivo, porque ele é muito eficiente para entender processos. Você imagina como o mundo seria, vai lá na natureza, coleta fatos que se tornam evidências e vê se as suas ideias batem com a realidade ou não.
Só que você não consegue fazer isso diretamente para suas hipóteses. Você testa as hipóteses através de previsões empíricas. E, por fim, eu quero reforçar que uma teoria científica não é mera especulação. Ela é um conjunto de fatos e interpretações sobre um problema do seu interesse. E o conhecimento científico, então, avança de várias formas diferentes.